Oi, pessoal, eu sou Paloma, deixa eu contar um pouco sobre a minha vida. Tenho 32 anos e sou enfermeira. Eu costumava amar meu trabalho. Sou casada com meu incrível marido Afonso há 5 anos. Temos uma casinha fofa nos subúrbios, nada extravagante, mas é nossa. Afonso e eu sempre fomos próximos da família dele, especialmente da mãe dele, Lidiane. Desde o primeiro dia, ela me tratou como uma filha, sempre nos convidando para jantares de domingo, ligando regularmente, sempre presente. A vida era ótima. Eu estava me destacando no trabalho, a caminho de uma grande promoção no hospital, e o trabalho de Afonso era estável. Até estávamos conversando sobre começar uma família. Tudo parecia perfeito, e então tudo mudou. Era uma terça-feira e eu tinha acabado de terminar um longo plantão. Estava ansiosa por uma noite tranquila com Afonso quando o telefone dele tocou. Era Lidiane e ela estava histérica. Afonso querido, é uma notícia ruim. O médico disse que estou doente, muito doente. Eu vi a cor desaparecer do rosto de Afonso enquanto ele ouvia. Quando ele desligou, se virou para mim com lágrimas nos olhos. Minha mãe tem uma doença rara. Os médicos não sabem quanto tempo ela tem. Ela vai precisar de cuidados constantes. Meu coração afundou. Lidiane, que sempre tinha sido tão cheia de vida, agora estava gravemente doente. Sem pensar, eu disse: eu vou cuidar dela. Vou deixar meu trabalho. Podemos trazê-la para morar com a gente. Afonso ficou perplexo. Você tem certeza? Isso é um grande sacrifício. Eu assenti. Ela é da família. Nós cuidamos da família. E foi o que fizemos. Pedi demissão no hospital, dizendo adeus à minha promoção, e em uma semana trouxemos Lidiane para morar conosco. Convertemos o escritório em um quarto para ela, e de repente minha vida passou a ser dedicada aos cuidados dela. No começo, foi um caos, administrar medicações, ajudá-la no banheiro, tentar manter a casa em ordem. Eu estava exausta, mas continuava dizendo a mim mesma que valia a pena, que era isso que a família fazia uns pelos outros. Mas, com o tempo, pequenas coisas começaram a parecer estranhas. Certa manhã, ouvi Lidiane na cozinha mexendo na geladeira. Quando entrei, ela rapidamente se sentou, parecendo frágil e pálida. Paloma, querida, eu só estava com tanta sede. Não quis te incomodar, ela disse. Mas, segundos antes, eu poderia jurar que a vi levantando o pesado galão de leite sem nenhuma dificuldade. Outra vez, a peguei rindo alto assistindo suas novelas, mas no momento em que me viu, ela silenciou a TV e colocou sua expressão habitual de dor. No início, eu ignorei. Essa era Lidiane, a doce e amorosa Lidiane. Por que ela fingiria uma doença? Mas, conforme os dias se transformavam em semanas, minhas dúvidas cresceram. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Certa manhã, entrei na cozinha e encontrei Lidiane, de todas as coisas, fazendo polichinelos. Lidiane, o que você está fazendo? Perguntei, chocada. Ela congelou no meio do salto e, então, segurou dramaticamente o peito. A Paloma, eu só estava tentando fazer o sangue circular. O médico disse que exercícios leves poderiam ajudar. Ergui uma sobrancelha. Polichinelos são exercícios leves? Ela tossiu fracamente. Acho que exagerei um pouco. Você pode me ajudar a voltar para a cama? Mordi a língua e ajudei, mas minha mente estava a mil. Não era a primeira vez que a pegava fazendo algo que não combinava com sua doença. Ontem mesmo, ouvi ela cantando no chuveiro e minutos depois, ela saiu ofegante, apoiada pesadamente em seu andador. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga, Babi. Babi, acho que estou perdendo a cabeça. Lidiane está doente, mas depois não está. Eu não sei mais no que acreditar. Querida, você não está louca. Algo suspeito está definitivamente acontecendo. Por que você não instala algumas câmeras escondidas e a pega no flagra? Suspirei. Eu não posso fazer isso. Parece errado, sabe? Como se eu estivesse invadindo a privacidade dela. Bem, você precisa fazer alguma coisa.
Isso está te consumindo. Babi tinha razão. O estresse estava me afetando. Afonso e eu estávamos brigando mais, principalmente por causa de dinheiro. Eu tinha deixado meu emprego para cuidar de Lidiane e nossas economias estavam acabando rápido. Afonso, precisamos falar sobre sua mãe, disse uma noite após o jantar. Ele esfregou as têmporas, claramente frustrado. Agora? Você prometeu que pararia com essas teorias da conspiração. Não são teorias, Afonso. Eu sei o que vi. Sua mãe está. Basta. Ele bateu a mão na mesa. Minha mãe está doente. Por que você não pode simplesmente aceitar isso e cuidar dela como prometeu? Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu saía furiosa. Como ele não podia ver o que estava acontecendo? No dia seguinte, eu estava dobrando roupas quando ouvi Lidiane no telefone, no quarto dela. Amiga, você deveria ver a Paloma correndo para lá e para cá como uma empregada. Ela está à minha disposição. O plano está funcionando perfeitamente. Congelei, com meu coração batendo forte. Plano? Que plano? Sim, eu sei. Não se preocupe, irmã. Logo, Afonso verá que ela não é boa o suficiente para ele. Ele vai perceber que ninguém pode cuidar dele como a mãe dele. Deixei a cesta de roupas cair, com minha mente a mil. Tudo isso tinha sido uma armação. Ela estava tentando destruir meu casamento. Eu precisava de provas, evidências concretas. Foi então que me lembrei do meu antigo colega, Dr. Sandro. Ele me devia um favor depois que cobri seus plantões no último Natal. Minhas mãos tremiam enquanto descava o número dele. Oi, é a Paloma. Preciso de um grande favor. Você pode verificar alguns registros médicos para mim? É sobre a minha sogra. Paloma, isso parece sério. O que está acontecendo? Respirei fundo e contei tudo para ele, os sinestoras inconsistentes, a ligação que ouvi e minhas suspeitas. Paloma, o que você está sugerindo é uma acusação grave. Você tem certeza? É por isso que preciso da sua ajuda, doutor. Preciso saber se os registros médicos dela coincidem com o que ela está alegando. Você pode fazer isso por mim? Houve uma longa pausa do outro lado. Finalmente, ele suspirou. Está bem, Paloma. Envie-me o que você tem, mas Nestor, cuidado. Se você estiver certa, isso pode acabar com sua família. Quando desliguei, ouvi Lidiane chamando do quarto. Paloma, querida, você pode me trazer um chá e talvez ler para mim um pouco? Estou me sentindo tão fraca hoje. Cerrei os punhos, forçando um sorriso na voz. Estou indo, Lidiane. Pensei, isso acaba agora. De um jeito ou de outro, vou chegar ao fundo dessa história. Dias depois, um e-mail do Dr. Sandro apareceu na minha caixa de entrada. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria. Os registros médicos confirmaram. Lidiane estava fingindo tudo. Respirando fundo, marchei até o quarto dela. Lidiane, precisamos conversar. Ela olhou para mim, fingindo inocência. O que foi, querida? Empurrei os papéis para ela. Quer explicar isso? Seus registros médicos não mostram nenhuma doença. Você tem mentido esse tempo todo. Seu rosto se contorceu por um segundo, depois endureceu. Então você estava bisbilhotando, não é? Sempre soube que você era um problema. Eu? Você tem fingido uma doença por meses. Por quê, Lidiane? Ela se levantou, abandonando a atuação de frágil. Porque você não é boa o suficiente para o meu Afonso. Eu precisava provar isso. Provar o quê? Que eu sacrificaria tudo para cuidar de você. Não. Que você falharia. Que você cederia sob a pressão e o deixaria. Mas você simplesmente não desistiu, não é? Eu estava perplexa. Você fez tudo isso para nos separar? Meu filho merece alguém melhor do que uma enfermeira que mal consegue se igualar aos padrões da família. Padrões? Você quer dizer mentiras e manipulações? Nesse momento, Afonso entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, confuso. Lidiane imediatamente voltou a usar sua voz fraca. Afonso, Paloma está sendo tão cruel comigo. Virei para ele, com a voz tremendo. Afonso, sua mãe tem fingido estar doente. Eu tenho provas. Ele olhou entre nós, confuso. Mãe, isso é verdade? A fachada de Lidiane se desfez. Eu fiz isso por você, querido, para te mostrar que ela não é certa para nossa família. O rosto de Afonso empalideceu. Você esteve mentindo esse tempo todo? Entreguei-lhe os registros médicos. Veja por si mesmo. Enquanto ele os lia, Lidiane tentou se justificar.
Foi só um pequeno teste, querido, para garantir que ela fosse digna de você. A voz de Afonso estava baixa e perigosa. Um teste? Você fez a Paloma desistir do emprego. Estamos enfrentando dificuldades financeiras por causa de um teste? Agora, Afonso, vamos com calma. Não vamos exagerar. Eu intervim. Você nos torturou por meses. Nesse momento, Nestor, o irmão de Afonso, entrou na sala. O que está acontecendo aqui com toda essa gritaria? Afonso se virou para ele. Você sabia disso? Que a mamãe está fingindo a doença. Nestor parecia culpado. Eu talvez tenha ouvido algo. Você sabia e não disse nada? Perguntei, incrédula. Nestor levantou as mãos defensivamente. Ei, a mamãe disse que era para o bem da família. Afonso explodiu. O bem da família? Olhe o que isso fez com a gente. Enquanto a discussão entre Afonso e Nestor se intensificava, Lidiane ficou ali, com um olhar derrotado. Eu senti o peso de tudo desabar sobre mim. Era demais. Eu não posso ficar aqui agora, murmurei, caminhando para a porta. Afonso estendeu a mão. Paloma, espera. Mas eu já estava indo embora, pegando minhas chaves e correndo para o carro. Enquanto dirigia, vi Afonso pelo retrovisor, parado na entrada, parecendo perdido e desolado. Acabei em um pequeno motel na periferia da cidade. O quarto era simples, com uma cama desconfortável, mas era silencioso, algo de que eu precisava desesperadamente. Meu telefone vibrou com mensagens, uma de Afonso: por favor, volte para casa. Precisamos conversar. Outra de Lidiane: desculpe, querida. Fui longe demais. E uma de Nestor: você está destruindo esta família. Desliguei o telefone e me deitei, olhando para o teto. Como minha vida tinha se tornado um caos tão grande. E para onde eu iria daqui? Depois de uma semana no motel, finalmente decidi voltar para casa. A casa parecia diferente, tensa, mais silenciosa, sem as constantes exigências de Lidiane. Afonso e eu nos sentamos para uma longa e dolorosa conversa. Eu disse a ele: eu me candidatei a um emprego no principal hospital da cidade. Preciso voltar a trabalhar com enfermagem, ajudando pessoas que realmente precisam. Afonso assentiu, parecendo exausto. Eu entendo. Comecei a ver um terapeuta para lidar com tudo o que minha mãe fez. Concordamos em dar outra chance ao nosso casamento, mas não seria fácil. A confiança entre nós havia sido destruída, não só pelas mentiras de Lidiane, mas porque ambos havíamos deixado nosso relacionamento se desmoronar. Reconstruir isso iria exigir tempo, paciência e muito esforço. Um mês depois, consegui o emprego no hospital. Voltar a usar o uniforme foi como recuperar uma parte de mim que estava perdida. Eu estava ajudando as pessoas novamente, fazendo uma diferença real. Uma noite, ao sair do hospital, encontrei Lidiane no estacionamento. Paloma, por favor, podemos conversar? Balancei a cabeça. Não há mais nada a dizer, Lidiane. Ela parecia desesperada. Estou realmente arrependida. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Mas chegaram. Você estava disposta a destruir o casamento do seu filho e a minha carreira por motivos egoístas. Eu não posso perdoar isso. Enquanto eu dirigia, vi a figura curvada de Lidiane pelo retrovisor. Senti uma leve pontada de pena, mas sabia que tinha tomado a decisão certa. Em casa, Afonso e eu começamos a falar sobre nos mudar. Ambos queríamos um novo começo, longe da sombra da traição de Lidiane. Encontramos uma casinha charmosa mais perto da cidade, perto do meu novo trabalho. Enquanto empacotávamos nossas coisas na casa antiga, o telefone de Afonso tocou. Depois de desligar, ele olhou para mim, incrédulo. Você não vai acreditar nisso. Minha mãe foi presa por fraude de seguro. Eu o encarei, chocada. O quê? Aparentemente, uma amiga dela a viu fazendo compras e a denunciou. Ela estava recebendo benefícios pelo falso diagnóstico de doença. A empresa foi investigada e, no final, eles descobriram tudo. Como você se sente sobre isso? Perguntei cautelosamente. Ele suspirou, parecendo conflituoso. Honestamente, aliviado. Talvez agora ela finalmente enfrente as consequências. Alguns meses depois, enquanto Afonso e eu comemorávamos minha promoção a chefe de enfermagem durante o jantar, recebemos a notícia de que Lidiane havia sido condenada a serviços comunitários e obrigada a devolver todas as reivindicações fraudulentas. Afonso disse, levantando seu copo. Sorri e toquei meu copo contra o dele.
Passamos por momentos difíceis, mas saímos mais fortes do outro lado. Quanto a Lidiane, ela fez sua cama e agora teria que se deitar nela de verdade, desta vez. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi jogada no mar pela sua melhor amiga e pelo seu próprio marido, apenas para ficar fora do caminho deles, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!